Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 12, os versículos 20 ao 25. Eu quero ler no primeiro momento apenas um dos versículos e à medida que formos estudando, vamos lendo os demais. O versículo de número 23 diz assim: quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém? Querido Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Peço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que o Senhor, pela tua graça, misericórdia e teu infinito amor, o Senhor usa-me, fale ao meu coração, para que eu fale ao coração de cada um dos ouvintes desta palavra. Abençoa cada um dos teus filhos que venham ouvir essa palavra, que sejam abençoados pelo Senhor. Meu Deus, que esta palavra desperte corações, para que esta palavra edifique vidas, para que, se não houver ainda salvação, ela haja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro agradecidamente. Amém, Senhor. Vamos lá, olhar para a palavra de Deus, analisá-la, refletir neste livro abençoado que é a Bíblia Sagrada. Eu quero falar com você nesta oportunidade sobre oração. Como eu já mencionei em algumas mensagens anteriores, nós estamos na reta final, nos preparativos para a comemoração do 17º aniversário da Igreja Batista em Morada de Betânia. São 17 anos de organização, 17 anos de luta, 17 anos de bênçãos e 17 anos de experimentar o amor de Deus. Convido você a conhecer esta amada igreja, a vir nos visitar, a falar conosco, a abençoar as nossas vidas com a sua presença. E nos dias 27 e 28 próximo, nós teremos ali uma grande festa de comemoração do 17º aniversário desta amada igreja. Você é o nosso convidado. Se você não pode vir, eu peço a você que ore, para que seja bênção, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Nós estamos nesses dias orando e falando sobre oração. E eu quero falar com você nessa oportunidade sobre o tema: nunca pare de orar. Existem algumas coisas na vida que com o tempo a gente para. Umas a gente precisa parar, outras nós somos obrigados a parar. Existem algumas coisas que nós olhamos e analisamos e medimos os prós e os contras e chegamos à conclusão: isso não vale a pena. Mas existe algumas coisas, e não são muitas, e eu creio que a principal delas é não pararmos de orar. Então, reflita comigo nessa oportunidade. Nunca pare de orar. Eu li uma vez, que pena, que tristeza, eu não lembro mais em qual livro, se foi jornal, mas eu sei que eu li. Eu li uma vez que um diretor de uma faculdade, ele era um homem de oração. E ele estava no final da sua vida. E os médicos o examinaram e chegaram à conclusão que ele tinha algumas horas de vida. E ele pediu às pessoas próximas dele: eu quero pedir uma última coisa. E ele falou: o que o senhor quer? Pede o que quiser. Ele falou: me coloque de joelhos. Por quê? Porque se eu tenho pouco tempo de vida, eu quero passar esse pouco tempo orando. Você ora desse jeito? Você tem paixão por orar desse jeito? Orar é falar com Deus. Orar também é ouvir a voz de Deus. O texto que nós vamos refletir, o profeta Samuel, ele é um filho da oração e ele é um homem da oração. Quando nós vemos o primeiro livro, a abertura do livro do profeta Samuel, nós encontramos ali uma mãe de joelhos.
Nós encontramos ali uma mulher que derramava sua alma diante de Deus, querendo as bênçãos de Deus, e a bênção que ela queria era um filho. Esse filho, ela recebeu ele através da oração. E este homem agora demonstra ser um homem de oração. Quero desafiar você a ser uma pessoa de oração, a gerar filhos de oração, a orar constantemente, a nunca parar de orar. Neste texto eu quero compartilhar com você 5 preciosas verdades sobre a oração, para você nunca parar de orar. Vamos olhar para o texto. Os 2 primeiros versículos, o 20 e o 21, diz assim: Então Samuel disse ao povo: Não temais, vós cometestes todo este mal, mas não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas serviu de todo o coração. Não vos desviei para seguir ídolos inúteis, que não valem nada, e que também não vos livrarão, porque são inúteis. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você, que eu quero que você guarde aqui, no seu coração, que você leve para a sua vida, que você não esqueça dela, nunca pare de orar para você não se desviar. A falta de oração está ligada diretamente ao afastar da presença de Deus. É triste, meus amados e queridos irmãos, encontrar pessoas que um dia serviram a Jesus, foram exemplos e afastaram da presença de Deus. No início da década de 90, no ano 91, eu comecei a minha caminhada com Jesus Cristo. E quando eu comecei a minha caminhada, foram anos difíceis, de lutas, de aprender o beabá da fé cristã. A minha família toda morando em Minas Gerais. Minha mãe, que era uma mulher dedicada a Deus, não estava aqui para apoiar. Não tinha alguém que pudesse pegar ali lado a lado, trabalhando com muitos colegas de trabalho, com homens descomprometidos com Deus. No meio de tudo aquilo, Deus me guardou, Deus me sustentou, Deus me amparou, me deu forças para continuar. E depois de algum tempo caminhando na presença de Deus, eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical. Passado mais algum tempo, eu comecei a trabalhar na igreja mais afinco, comecei a pregar, comecei a evangelizar, comecei a servir a Deus com mais determinação, com mais convicção no coração. E já era pastor. E um dia encontrei, no terminal rodoviário, uma daquelas pessoas que deram os primeiros passos comigo. E eu encontrei, eu abracei, disse: irmão, que bom e tal, e você aqui e tal. Ele olhou para mim e falou assim: você ainda está nesse negócio de igreja? Ah, meus irmãos, que tristeza quando eu ouvi essa palavra. Você ainda está nesse negócio de igreja. Não é negócio de igreja, é o reino de Deus, é Jesus Cristo, é a salvação, é o céu, é a esperança eterna, é a única coisa pela qual vale a pena vivermos e morrermos, é servir a Jesus Cristo. Então, será o que levou essa pessoa a parar no meio do caminho? O que levou essa pessoa a desistir? Eu acredito que no primeiro momento ele não estava orando mais. Primeiro você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de participar dos cultos e você começa a esfriar. O profeta Samuel, ele encontrou um grupo de pessoas que haviam errado, que havia abandonado os princípios, os valores, e disseram: não queremos você, queremos um rei. E essas pessoas agora voltam para ele, e Samuel disse ao povo: não temais, vocês pecaram. Eu sei que vocês pecaram, mas eu chamo vocês a voltar de novo para os caminhos do Senhor. Samuel não lançou na cara deles o erro, não falou com eles: eu disse, bem feito. Não, ele falou: volte para Deus. Afaste-se dos ídolos. Se você fizer isso, você vai voltar para Deus. Os ídolos não valem nada. Eles não vão te socorrer. Eles são inúteis. Você precisa voltar para Deus. Talvez eu estou falando para alguém que não quer mais ir para a igreja. Talvez eu estou falando para alguém que um dia caminhou tão entusiasmado e perdeu a esperança.
Eu lembro aqui de um episódio que acontece na vida de Jesus, de um dia quando os discípulos estão atravessando o mar, e de repente uma tempestade muito grande começa a assustá-los, o barco começa a balançar de um lado para o outro, e o socorro não chegava, o medo tomava conta. A única esperança que eles tinham chamava-se desespero, eles não sabiam o que fazer. De repente, Jesus aparece andando em cima da água tranquilamente. E quando eles reconheceram Jesus, Pedro falou assim: mestre, diga para mim se eu posso ir até o Senhor. Jesus falou assim: venha. Pedro olhou para Jesus e caminhou um tempão sobre as águas. Mas em um dado momento ele ficou com medo, ele olhou para a água, ele olhou para o temporal, ele olhou para a tempestade. Talvez, meu irmão, você caminhou muito tempo com Jesus, mas um dia você olhou para a igreja do Senhor. A igreja é falha. A igreja do Senhor é falha, mas o Senhor não é falho. Os líderes do Senhor são falhos, mas o nosso Salvador não é falho. É hora de você voltar novamente e olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E eu quero compartilhar com você uma segunda lição. Nunca pare de orar, porque o Senhor não te desamparará. O versículo 22 diz assim: pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor do seu grande nome, porque agradou o Senhor fazer de vós o seu povo. Esse texto ele tem uma verdade profunda. Primeiro, é do agrado de Deus fazer nós povo dele. Não é nós que o buscamos, é ele que nos buscou. É ele que desceu da sua glória e veio aqui ao encontro do homem pecador. A segunda verdade, neste mesmo texto, no verso 22, diz que ele fez de nós o seu povo. Fez por amor a ele e fez de nós o seu povo. Então, você tem um grande motivo para não parar de orar. Porque você pode ter uma absoluta certeza que Deus não te desamparou. Eu acho interessante, eu fico maravilhado, eu não canso de citar isso. O Senhor Jesus, quando ele designou as responsabilidades do seu povo, dos seus discípulos, ele disse: vão pelo mundo todo, ensine eles, pregue para eles, batiza eles e fala para eles não esquecer que eu estou com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, meus amados. Não vamos afastar da presença de Deus. Vamos permanecer firme. Vamos continuar orando. Vamos continuar andando na presença de Deus. A terceira lição que eu quero compartilhar com você neste texto: nunca pare de orar para você não pecar. Nunca pare de orar para não pecar. O pecado, a Bíblia diz que ele nos rodeia. Ele está ali, através das sutilezas do diabo, tentando acabar conosco. Mas o versículo de número 23 nos diz assim: quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Nunca pare de orar. Samuel, desde garoto, jovem, ele se tornou líder em Israel. Ele era respeitado, ele era amado e ele fez o povo caminhar de maneira abençoada. Agora os cabelos dele estão brancos, os passos dele estão lentos. E o povo olha para um país que está de um lado, tem um rei. Olha para um país que está de outro, tem um rei. Olha para outro, tem um rei. E olha para sua própria nação, o povo de Israel, e não tem o rei. Então eles dizem: queremos um rei. Quando eles dizem queremos um rei, eles estão rejeitando o líder que Deus os deu, Samuel. Eles estão rejeitando o próprio Deus que liderava eles através de Samuel. E esse povo, quando houve a repreensão de Samuel, no início deste capítulo, eles temeram. E eles pediram a Samuel: ore por nós. E o versículo 23 fala assim, Samuel diz assim: longe de mim pecar contra o Senhor.
Quando eu deixo de orar, eu estou pecando. Samuel diz, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel tinha uma convicção da vida de oração dele tão grande, que ele orava até por aqueles que o desprezavam. Orava por aqueles que o perseguiam. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos de orar. Aliás, lembramos da morte de Estevão. Apedrejado, morto e clamando a Deus no último momento da sua vida, para que Deus tivesse misericórdia e não cobrasse daquele povo tudo aquilo que eles estavam fazendo. Quando nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, quando a nossa alma é transformada por Jesus, a oração passa a fazer parte das nossas vidas como um alimento diário que sustenta as nossas almas. Nunca pare de orar, meus queridos e amados irmãos. E uma quarta lição que eu quero compartilhar com você, nunca pare de orar por causa da grandeza de Deus. Esse é um motivo maravilhoso porque você não deve parar de orar. O versículo 24 diz assim, apenas temei o Senhor, servi-o fielmente, de todo o coração, pois vede quão grandiosas coisas vocês. Quando nós olhamos para a grandeza de Deus, quando nós olhamos para o amor de Deus, para a misericórdia, para a graça de Deus, pela salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós não vamos parar de orar. Não podemos parar de orar. E não devemos parar de orar. Nunca vamos parar se nós olharmos para a grandeza do nosso Deus. Você já parou para pensar quão grande e maravilhoso é o nosso Deus? Coisas maravilhosas que Deus tem feito, meus amados. O salmista diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se tem uma coisa difícil é a gente aquietar a alma, acalmar o coração, ter paciência e esperar na bondade de Deus. Mas a palavra de Deus diz, apenas temei o Senhor, servi-o fielmente de todo o coração, pois vocês vão ver as grandiosas coisas que ele fez. Eu ouvi recentemente a história de um homem que, aos 90 anos, depois de ficar um tempo internado, num aparelho para ajudar na respiração dele, quando ele foi sair, ele tinha uma conta muito grande para pagar. E quando essa conta foi mostrada a esse homem começou a chorar. E eles falaram assim, o senhor pode dividir, não precisa de entrar em desespero. Ele falou assim, eu tenho dinheiro para pagar tudo. Eu posso pagar tudo. Eu vou pagar tudo. Então por que o senhor está chorando? Aquele homem disse, eu estou chorando porque em 90 anos eu respiro todos os dias e Deus não me cobra por isso. Poucos dias que eu fiquei no hospital, para me respirar eu estou pagando um valor alto. Eu tenho uma dívida impagável para com meu Deus. Meus amados e queridos irmãos, não pare de orar por causa da grandeza deste Deus que te salvou. Esse Deus que agradou de você, que transformou o seu coração. E a quinta e última lição que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, nunca pare de orar para que o pecado não venha te derrotar. Nunca pare de orar para que o pecado não venha te derrotar. Se tem uma coisa que é fácil para derrotar todo ser humano na face da terra, é o pecado. E veja comigo o versículo 25 que diz assim, porém se insistirdes em praticar o pecado, tanto vós quanto o vosso rei morrerão. Samuel falou assim, o meu conselho chega ao final, eu estou saindo de cena, eu estou fechando a cortina. E eu quero dizer para vocês, agora vocês têm um rei, agora vocês são uma nação como as outras. Vocês fizeram tudo isso
desagradando a Deus. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma forma de agradar a Deus. Mesmo depois de ter errado o alvo, mesmo depois de ter desobedecido a Deus. E essa forma de fazer isso é voltar para Deus e fugir completamente do pecado. Fugir dos prazeres deste mundo. Distanciar-se daquilo que não agrada a Deus. Meus queridos, amados e abençoados irmãos, você gosta de orar? Você tem dedicado a sua vida à oração? Eu desafio você a nunca parar de orar. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.